paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler verso 12, 17 e 18. Capítulo 16, verso 12, 17 e 18. Assim diz a palavra de Deus. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Agora lá, 17, no mesmo capítulo. Verso 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra no nosso coração. Oremos, meus irmãos. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos aqui neste dia que o Senhor fez para nós, nesta noite, neste momento em que o Senhor nos concede a honra de poder cultuar o teu nome. E nós te bendizemos e te rogamos, como já tens falado conosco até o momento, te suplicamos que nos fale através da tua palavra, trazendo, Senhor, mudança, restauração para todos nós e edificação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Eu fico observando as coisas e uma palavra me vem à mente, né? A palavra repercussão. O que é repercutir? O que é repercutindo? Repercussão, repercutir, repercutindo. Essa palavra é muito usada para quem trabalha em rádio, em noticiário, trabalha em televisão, para quem é jornalista, não é? Seja qual for o lado que o jornalista, aquele que trabalha com locução, aquele que é apresentador esteja. Então nós vamos repercutir a notícia que aconteceu em tal lugar, assim e assim. Então, meus irmãos, existem muitas pessoas, muitos crentes hoje ainda, e parece até um contrassenso, mas existem muitos crentes que ainda estão fazendo repercutir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem chegado nas pessoas através desta pregação, através deste empenho destas pessoas, destes crentes. Mas eu gostaria, meus irmãos, de abrir um pequeno parênteses aqui para dar um testemunho nesta palavra que nós já caminhamos na introdução. Eu, algum tempo atrás,
E esse algum tempo atrás tem alguns anos. Não sei se eu posso dizer, depende, né? Se é muitos anos, são poucos anos, mas eu acho que está mais para muitos anos do que para poucos anos. Eu não me lembro nessa época quantos filhos nós já tínhamos. Eu sei que eu comecei a sofrer de desmaios. Eu tinha um sinal de que ia desmaiar. Eu ficava com o hemisfério esquerdo, a maioria das vezes o hemisfério esquerdo, eu ficava sem ver, eu não via. Depois acontecia umas luzes assim, e eu ouvia um barulho no ouvido esquerdo. E o barulho era assim, tum, e acabou. Tum, e acabou. E eu caía. Isso aconteceu comigo a primeira vez. Eu fui para lá no hospital em Ipatinga, porque eu estava trabalhando em Ipatinga, lá no Vale do Aço. E eu fui parar no hospital Márcio Cunha, fui examinado, me medicaram e me mandaram de volta para casa e ficou assim. Por isso mesmo. E isso era esporádico, de vez em quando que acontecia. Voltei, quando nós voltamos, viemos para Valadares, de volta para Valadares, né? E esse desmaio eu ainda era solteiro. Agora estou me lembrando aqui, está me vindo à memória que eu ainda era solteiro, lá em Ipatinga. Me casei e as coisas continuaram acontecendo. E um dia eu encontrei uma pessoa, nós conversamos, essa pessoa falou comigo que muitas vezes esse tipo de coisas era motivado por determinado tipo de alimento. Eu criei naquilo, mas hoje eu entendo que aquilo não era a causa. Eu nunca descobri a causa. Não era ataque epilético. Fomos a Belo Horizonte, fiz exame, lá tirei aquele coisa que faz na cabeça, né? Eu fiz um eletroencefalograma. E aí o negócio deu natural, deu normal, não tinha nada. Mas de vez em quando, aí começou a aparecer o medo, né? Se eu estiver naquele tempo, eu subia muito em andaimes. Depois que eu parei de subir andaime, porque eu terminei meu curso de engenharia, então não precisava subir andaime mais. Eu só observava quem subia. Mas e o volante do carro? E os banhos no rio, lá no litoral, no mar? Eu conheci uma família que todos morreram. Todos morreram porque tiveram ataque. O pai e o filho morreram na piscina. Só a mãe que não morreu. A moça que era filha dela, né, perdeu o filho, perdeu o marido, e no litoral em Maceió, ela estava viajando lá para o norte, lá para o nordeste, e lá resolveram entrar, ir no mar, visitar lá a praia lá em Maceió, e lá a moça ficou, porque ela teve um ataque e foi embora. Mas um dia eu cheguei lá em casa, eu estava lá em casa, depois que começou esses ataques, e o médico, toda vez que ia no médico, eu tinha que contar a história para ele. Por que eu queria determinado medicamento? Tinha medicamento. E falava para ele, olha, por causa começou a acontecer assim, assim, assim. Toda vez que o medicamento ia, eu ficava torcendo para ele me dar uma quantidade maior de medicamento para não precisar voltar ali tão cedo. Que eu tinha que repetir a novela.
Um dia eu peguei o Gardenal 010. Não sei quem conhece esse medicamento aqui. Nem sei se ainda fabrica esse trem. Eu acho que fabrica mais não. Acabou. Como é que é? Era 100, né? Para mim era 010. Eu estou bem lembrado, né? Mas então, um dia eu cheguei no quintal da nossa casa em Governador Valadares, levantei a mão para cima e falei: Deus, eu não tomo mais este medicamento. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor me cura. E joguei o remédio fora. Graças a Deus, nunca mais tive esse tipo de desmaio. Nunca mais. Eu fiz exame de motorista, psicotécnico, não sei mais o que, não sei mais tanta coisa que todo mundo faz. E graças a Deus, deu tudo certo, tudo foi muito bem e vai muito bem. Graças a Deus. Eu louvo o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, como é que as pessoas aparecem dentro da palavra de Deus, que a gente começa a tomar conhecimento de narrativas acerca de determinadas pessoas que estão aqui, inseridas dentro da palavra de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que Abraão, ele vivia na cidade, num lugar longe de Canaã, e ele estava lá em Ur, uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E Abraão, ele era uma pessoa que trabalhava na fabricação de ídolos, era fabricante de ídolos. E Deus um dia falou com Abraão: sai da tua terra, do meio e da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Abraão foi, não é? Abraão obedeceu o chamado de Deus. Mas aí, muito tempo depois, alguns séculos na história, aparece esse moço, né? Esse jovem chamado Davi. Aparece o Davi lá. O Davi despontou, porque o profeta foi lá na casa do pai dele, lá do Jessé. Deus mandou o profeta ir lá. Deus mandou Samuel ir lá na casa do Jessé. E que Deus, ele falou lá: eu já me provi de um rei, porque eu já rejeitei. Havia um rei chamado Saul, e Saul caiu na desobediência, e Saul foi rejeitado por causa da sua desobediência. Samuel ficou até com dó dele, né? Deus chamou a atenção de Samuel por causa disso. Samuel vai lá para a casa do Jessé, leva o chifre de azeite, e aí o Samuel começa a olhar, né? Para aqueles, né? Pelo menos para 3 deles. O Jessé tinha 8. E o Samuel começa a olhar, né? Olha, isso aqui dá um rei espetacular. Esse homem tem um guarda-roupa, boa estatura, sabe? Ele tem uma boa figura. Aí Deus, olha, não se engane, porque o homem, olha de uma maneira, agora eu vejo o coração, não é esse não. Aí chegou a hora da comida, o Samuel ungiu, pensou em outros lá, mas não era nenhum daqueles. Aí Samuel virou para o pai, para o Jessé, e perguntou para ele se não tinha mais algum. Ele falou: tem lá um que está lá cuidando das ovelhas. Ele é pastor de ovelhas, está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque enquanto ele não vier, ninguém aqui vai comer. Nós só vamos comer, né? Nós vamos tomar a refeição depois que este moço chegar aqui. Então aí o Davi aparece, né? E o autor descreve, né? Como é que era a aparência do Davi. Lá, moço, né?
ruivo, tinha uma boa aparência, era de um aspecto assim, ele era uma pessoa simpática. Era uma pessoa simpática. E aí a gente fica pensando, não é que nós, oxalá, se nós pudéssemos, né, se Deus nos desse a capacidade, né, e Ele está pronto a dar, basta que nós nos apossemos, que nós nos esforcemos para ter, né, um testemunho desse, de que nós somos pessoas simpáticas, que nós temos uma boa aparência, que as pessoas, a despeito de que a própria palavra de Deus diz, lá em João, no capítulo 17, que esse mundo aqui não é o cosmos, mas o mundo, pessoas, não gosta da gente. O crente que pensa que o mundo gosta, está enganado. A Bíblia fala, Jesus ensina na sua palavra, no capítulo 17 do Evangelho de João, que o mundo não gosta da gente. O mundo não vê a gente com bons olhos. Por que o mundo não vê a gente com bons olhos? Porque a gente, por vários motivos, mas eu gostaria de destacar um, é porque é a questão da fé, não é? Eu vou para o céu. Não é? Você vai para o céu? Hein? Vai para o céu ou não vai para o céu? Mesmo eu estou falando com pessoas que vão para o céu. Porque aqui não é o lugar próprio para a gente descansar. A gente está aqui por um tempo, está aqui de passagem. Mas Jesus vai vir buscar a sua igreja, e a Bíblia fala que Ele vai aparecer lá nas nuvens com seus santos anjos, e a gente vai ver. Quem tiver vivo vai ver. Quem tiver vivo vai ver. E quem tiver morto vai subir. Quem tiver vivo vai olhar e vai subir. Nós vamos ver Jesus, como diz no Evangelho de João, tal como Ele é, nós haveremos de ser. Está escrito na palavra de Deus. Mas então o Davi, ele apresenta algumas características que são muito interessantes, que são dignas da gente imitar, não é? A primeira que aparece aqui, a primeira característica que eu fiz questão de anotar, que Davi era uma pessoa que ele tinha um certo preparo, ele sabia tocar, ele recebeu um dom de Deus e ele era um músico. A maioria dos salmos, 70% dos salmos são de autoria de Davi. E os salmos é uma poesia, né? Não era, é uma poesia cantada. Né? O judeu usa essa poesia para cantar. Os salmos são letras, são poesias cantadas. E o Davi, ele foi compositor, né? É autor de 70% dos salmos, e o Davi também, ele cantava também. Cantava também. E aí, o Saul, né, o rei lá, Saul do tempo dele, Davi já havia recebido a unção, mas o Saul tomou conhecimento, repercutiu lá na casa, lá no palácio do Saul, quem era Davi, e ele quis a presença do Davi lá no palácio, porque também Davi, em uma oportunidade, havia executado o seu instrumento, e Saul, que estava opresso por um espírito que o perturbava, que isso foi ocasionado pela sua desobediência a Deus. Então aquele espírito perturbava e o Davi tocava, e aí que o Saul se sentia bem. Então, a Saul houve por bem chamar Davi para vir para o palácio. E aí o texto fala sobre estas qualidades do Davi, que são muito importantes, e eu disse e repito, oxalá nós pudéssemos nos esforçar para imitar, sabe, estas qualidades de Davi.
Então Davi sabia tocar, nem todo mundo tem dom, não é? Eu conheci um pastor que dizia o seguinte: todo pastor tem que saber pelo menos arranhar um instrumento. Então, se recebeu o talento, ele deveria saber, se bem se não tem o talento, mas sabe arranhar, né? Primeira coisa, né? Sabia, e o Davi sabia tocar. Uma outra coisa que às vezes nos falta, que Davi tinha essa qualidade, ele é forte e valente. Meus irmãos, o que tem de crente medroso, desculpa a expressão, frouxo por aí, não é brincadeira. Graças a Deus, eu dou louvores a Deus, que há muito tempo eu não vejo uma pessoa endemoniada. Dou graças a Deus. Porque eu já vi alguns, e nós já enfrentamos algumas situações, que Jesus é que sabe. E a pior coisa que pode acontecer durante um culto é esse tipo de coisas, porque o inimigo ele gosta de aparecer é com ele mesmo, para atrapalhar aquilo que nós viemos fazer, oferecer a Deus. Então, meus irmãos, olha, longe da gente, longe de nós, longe, bem longe da gente. Então, mas é preciso para enfrentar esse tipo de coisa ser forte. Buscar fortaleza em Deus, buscar autoridade. Eu até tomo essa palavra valentia aqui como autoridade, buscar de Deus autoridade. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia ensina que nós fomos investidos desta autoridade. Você pode chegar e mandar a coisa embora, você pode chegar e mandar o bicho sair, porque ele obedece, porque você recebeu a autoridade de Deus. Eu presenciei um quadro assim, uma certa vez, e quando foi colocada a mão nessa pessoa que estava possessa, ela chiou e falou que se não botasse a mão que estava queimando. Está queimando muito. A mão do crente queima mesmo, o poder de Deus faz queimar. Tem até uns irmãos que cantam, né? Queima ele, Jesus, queima ele. Tem que ser queimado mesmo, porque não presta. Não presta. Outra coisa interessante, está falando que ele é homem de guerra. Esse homem de guerra aqui, ele tem a ver com aqui, forte e valente, é um homem de guerra. O crente precisa aprender a batalhar. Nós estamos vivendo um tempo, esse tempo aí dessa coisa, esse tal de pandemia, né? Essa tal de pandemia que está por aí. Eu tenho isso para mim como um juízo que Deus está mandando. Mas nem por isso nós como crentes, porque nós somos separados, né? Nós somos separados, Deus te separou. Você faz parte de um povo que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. Tem nada a ver com isso. O mundo está lá em polvorosa. Está todo mundo preocupado. Aliás, tem tanta coisa preocupando, enchendo a cabeça dessas lideranças que estão por aí, meus irmãos. E nós precisamos continuar de cá, orando, levantando a mão, abençoando, ministrando, expulsando, rejeitando, com toda a autoridade. Então, homem de guerra. O Davi foi um homem tão aguerrido, que ele desejou construir o tabernáculo. Ele sonhava, ele juntou. Ele ajuntou muito ouro, ajuntou muita prata, ele ajuntou muito ferro, madeira, para fazer uma coisa que Salomão fez, um templo suntuosíssimo. Chamou a atenção de todo mundo de então aquilo que o seu filho Salomão fez. E o Davi foi impedido de construir por quê? Porque Davi derramou muito sangue. Deus o impediu de fazer.
Você não vai fazer, quem vai fazer é o seu filho, que vai vir depois de você. Aí veio Salomão, e Deus deu a Salomão, pela sua misericórdia, o privilégio de fazer, de construir aquela casa ao Senhor. Casa esta que a idolatria, a desobediência fez com que fosse destruída, demolida, tudo que tinha de ouro, de riqueza lá dentro, foi carregado, foi levado para a Babilônia. Os babilônios carregaram, destruiu. Aí depois tentaram reconstruir, e no tempo de Jesus, ele era chamado aquele templo lá do governador, do rei lá, não é? Que os discípulos, mestre, que pedras, que construção, que engenharia, que arquitetura, você não está vendo não, Senhor? Em verdade, eu digo para vocês, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, no ano 70 da era cristã, um general romano entrou lá e colocou tudo no nível do pó da terra, não ficou nada lá. Acabou com tudo. Meus irmãos, a desobediência faz coisas, né? Mas aqui a palavra, aqui uma outra coisa de qualidade, outro adjetivo do Davi, é sisudo em palavras, né? Esse aqui, sisudo em palavras. Vem cá, sisudo é uma pessoa séria, né? É, meus irmãos? Uma pessoa meio assim, será que é meio carrancudo? A palavra de Deus diz que Davi era sisudo em palavras. Quer dizer, ele tinha uma palavra séria. Ele não abria a boca para falar qualquer coisa. Chocarrices não estavam na boca, não encontrava lugar na boca do Davi. Ele falando sisudo em palavras. Outra coisa interessante é que ele tinha boa aparência. Davi tinha boa aparência. Davi tinha boa aparência. O texto fala que ele era uma pessoa que tinha um certo porte. Às vezes a gente fica pensando, tem alguém aí, né? Tem uns caras aí meia boca aí, sabe, que vive falando que Davi, ele não é aquilo que a Bíblia está dizendo que é, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que Davi ele tinha um porte, né? Que nós falamos aqui, né? E, por último, meus irmãos, a última coisa que eu acho que é a que tem maior peso, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Meus irmãos, com o Senhor, estando no Senhor, nós, a igreja de Jesus, estando no Senhor, nós fazemos e nós faremos proezas, como diz a palavra de Deus. Então, é preciso, meus irmãos, que nós nos assenhoremos da palavra, do ensino da palavra de Deus, das promessas da palavra de Deus para a nossa vida. Mesmo com todas as limitações que são inerentes a nós como seres humanos. A gente é cheio de defeito, de limitação, temos as nossas dificuldades, mas aprove a Deus olhar para nós com seu olhar de misericórdia e nos chamar. Deus nos chamou. E o inimigo, ele fica furioso. Hoje, no início desse culto, se eu tivesse do início do culto, da oração até a hora que foram entoados os cânticos aqui, todos os cânticos que foram entoados aqui, meus irmãos, eu podia ir embora para minha casa, satisfeito, porque meu coração se alegrou no Senhor. A gente muitas vezes passa por angústias, passa por provações, a gente decepciona, a gente é decepcionado, mas, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, Ele está conosco.
Ele está na nossa vida. Então é motivo para a gente se alegrar. Viu, meus irmãos? É motivo para a gente se alegrar. Poucas pessoas têm o privilégio que nós temos de poder adorar Deus, de conhecer Deus, porque Deus se fez conhecido de você, né? Deus olhou para você, viu você e Ele não te chamou no bolo, Ele não foi uma embolada. Não foi uma embolada, que você caiu no meio da embolada, não. Mas Deus, como é um Deus pessoal, Ele chamou você, né? E destinou as bênçãos dele para a sua vida. O inimigo fica aí, né? Fica aí, cirandando. Mas a vitória pertence àqueles que servem a Deus, que conhecem a Deus, que andam na presença de Deus, que Ele mesmo, na sua misericórdia, nos abençoe, em nome de Jesus.